Nono ano, nessas últimas aulas, vocês estavam realizando as atividades de revisão do segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, nós estudamos os conteúdos de função, função do primeiro grau, função do segundo grau, conjuntos numéricos, conjunto dos números racionais e irracionais. E agora, nós vamos iniciar nossa correção dessas atividades. O exercício número 1, ele pede para você desenhar no caderno um sistema cartesiano e representar geometricamente os pares ordenados. Bom, primeiro vamos lembrar que um plano cartesiano, ele nada mais é do que um sistema de coordenadas no qual nós podemos marcar pares ordenados. O sistema cartesiano, ele é formado por duas retas. A primeira reta é o eixo x, abscissa. A segunda, eixo y, eixo das ordenadas. O ponto de encontro dessas duas retas é o valor zero. E a partir dele, você vai marcar os números que você precisa. Na letra A, ele pede para você marcar o par ordenado menos 4 e 5. Um par ordenado ele é formado por dois valores. O primeiro sempre vai ser uma coordenada de x e o segundo sempre uma coordenada de y. Então, eu vou analisar. Se o zero é o ponto de encontro e eu quero um valor negativo, então eu quero um número que vem antes dele. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, esse é o valor que eu quero. Para o valor de x, de y, eu quero que seja 5. Então, vou fazer o mesmo processo. O zero, acima são os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Encontrei o 5 de y. Eu vou fazer um tracejado do 5 em linha reta e do menos 4. Aonde esses dois tracejados se encontrarem, é o nosso ponto A, menos 4 e 5. Letra B, 3 e 2. O x vale 3, o y vale 2. Eu faço o mesmo processo. Eu vou lá na linha do eixo x, vou encontrar o valor 3, vou olhar no eixo y, eixo das ordenadas, vou encontrar o valor 2. Vou fazer um tracejado com os dois, e aonde esses valores se encontrarem é o nosso ponto B, 3 e 2. Ponto C, 5 e menos 3. Eu vou olhar o 5 do eixo x e o menos 3 do eixo y. Então, eu vou encontrar o ponto central, a origem do sistema, e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Faço o mesmo processo com y, só que eu vou contar abaixo do zero porque é um valor negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Faço um tracejado do menos 3 em linha reta, faço outro do 5 em linha reta, aonde os valores se encontrarem é o ponto C, 5 e menos 3. Letra D, 0 e menos 6. Observe que o valor de x aqui é 0 e o valor de y é menos 6. Então, o que eu vou fazer é olhar a linha do y e vou encontrar o menos 6. Aonde eu encontrar, eu vou marcar um ponto, que é o ponto D, 0 e menos 6. O ponto E é 5 e 0. Então, x vale 5 e o y vale 0. Se o x vale 5 e o y vale 0, então o que eu preciso fazer é encontrar o valor 5 do x. Então, eu vou olhar no eixo x, vou encontrar o valor 5, vou marcar um ponto, e esse é o ponto E. F, menos 2 e menos 7. Menos 2 é o valor de x e menos 7 é o valor de y. Então, eu vou procurar o menos 2 do x, vou fazer um tracejado, vou fazer o mesmo processo com o valor de menos 7 do y, aonde encontrar o ponto F. Menos 2 e menos 7. Marquei todos os pontos. Questão 2. Responda. Qual é a abscissa do par menos 10 e 5? Todo par ordenado é formado por dois valores, e geralmente eles são divididos por vírgula. O primeiro número é o número da coordenada x, o segundo do y. Então, menos 10 é x
e 5 a y. Quando ele falar que ele quer abscissa, ele quer o valor de x. Então, no nosso caso, ele quer o valor menos 10. Na letra B, ele quer o valor da ordenada do paraordenado, 5 e menos 7. 5 é o valor de x, menos 7 é o valor de y. Se ele quer a ordenada, ele quer o valor de y, ele quer o valor menos 7. Próximo exercício, número 3. Escreva o paraordenado que representa cada ponto assinalado no sistema cartesiano. Ou seja, eu vou analisar o sistema e agora eu vou dizer qual é o valor que cada um desses pontos tem. Então, eu vou olhar o ponto A e vou olhar no valor de x, que valor ele tem. Então, você vai descer na linha do x e ele está depois do 1, então ele vale 2. Eu vou fazer o mesmo processo com y. Eu vou olhar na linha y e vou ver o valor. Também é 2. Então, o ponto A, a coordenada x é 2, y é 2. O ponto B, primeiro você vai olhar o x, a abscissa, ele está 2 tracinhos depois do zero, o zero é o ponto de encontro, a origem do sistema, então ele é menos 2. Já no y, ele está na linha do número 1. Então, a coordenada, menos 2 e 1. Letra C. Primeiro, eu vou olhar sempre o valor de x. Então, eu vou contar menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui vai ser menos 4. E do y? Menos 1, menos 2. Então, y vale menos 2. A coordenada C, menos 4 e menos 2. Letra D. Eu vou analisar que a letra D está entre o 1 e o 2. Então, ele é meio. E o y está no menos 2. Letra E. Está em cima da linha do eixo x, no valor 1, 2, 3, 4. Então, o x vale 4. Como não tem nenhum tracejado na linha do y, 0. Letra F. O x, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas do lado negativo, então é menos 6. Agora eu vou fazer o mesmo processo e vou contar na linha y. Como está para cima é positivo. 1, 2. Então, 2 positivo. Letra G. Eu vou olhar primeiro o x. Ele está 2 tracinhos depois do zero, então é menos 2, porque está do lado negativo. E vou olhar a letra y. 1, menos 2, menos 3, menos 4. Você vai observar que o g está entre o menos 3 e o menos 4. Então, ele é 3,5. Só que 3,5 negativo. Próximo exercício, número 4. Dados A igual a menos 3, menos 2, 0 e 3, e B, menos 1, 0, 1, 2, 4, 5 e 7, em uma relação expressa pela fórmula y igual a x mais 2, com x pertencendo a A e y pertencendo a B, faça o diagrama e verifique se f é uma função de A em B. Bom, se eu quero saber se é uma função, eu tenho que lembrar primeiro que é uma função. Uma função é quando você tem valores de entrada, ou seja, valores de x, que tem uma imagem em y, seguindo uma fórmula matemática aqui nesse caso, que é o y sendo igual a x mais 2.
Lembrando que uma função, ela tem que ter um domínio, que é esse valor de entrada, os valores de A, os valores de X, e ele tem que ter uma imagem. O domínio, todos eles precisam ter uma imagem. Você não pode ter um valor de domínio que não tem uma imagem. E essa imagem, ela tem que estar na nossa resposta, dentro do nosso conjunto B. Então, eu tenho como os valores de A, menos 3, menos 2, 0 e 3. Esses são os valores de x. Quando eu substituir na equação y igual a x mais 2, eu preciso encontrar uma resposta. E essa resposta tem que estar dentro do conjunto B. Então, essa resposta tem que ser ou menos 1, ou 0, ou 1, ou 2, ou 4, ou 5, ou 7. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos substituir o x pelos valores de A. Então, substituindo, eu tenho primeiro menos 3 mais 2, menos 1. O y vale menos 1. Depois eu vou substituir por menos 2 mais 2, 0. Depois eu vou substituir por 0, 0 mais 2, 2. E por último eu vou substituir por 3, 3 mais 2, 5. Então, é uma função, essa questão 4, porque todos os valores de A têm uma resposta única em x, que é os valores de B. Menos 1, 0, 2 e 5. Então, o que eu vou fazer, já que é uma função, é o diagrama de flechas. Esse diagrama de flecha, você vai fazer o primeiro círculo e vai colocar os valores de A. Menos 3, menos 2, 0 e 3. E vai fazer o segundo, que são os valores de B. Todos os números que estão lá. Menos 1, 0, 1, 2, 4, 5 e 7. E agora nós vamos fazer uma flecha, indo do valor de A até o valor de B. E esses valores são os valores que nós encontramos. Quando o x é menos 3, o y vale menos 1. Quando o x vale menos 2, o y vale 0. Quando o x vale 0, o y vale 2. E quando o x vale 3, o y vale 5. Pessoal, para ser uma função, os valores de A, obrigatoriamente, todos precisam ter uma única ligação com os valores de B. Mas os valores de B podem sobrar, como é o caso aqui, por exemplo, o 4 não tem, o 4, o 7, o 1 não tem correspondente, mas como ele está no contradomínio, isso pode acontecer. Próxima questão é a questão número 5. Dados A igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B menos 8, menos 6, menos 4, 3, menos 3, 0, 3, 6 e 7. E a relação de x, y pertencente a A e B, tal que y é igual a 3x. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Esse valor, essa relação aqui, nós temos dos valores de A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e segue uma função matemática, que diz que o y vai ser igual ao 3 vezes o x. O x são os valores do domínio, então são os valores de A. Você vai substituir o x por esses números e vai encontrar os valores de y. Troquei primeiro o x por menos 2, 3x é o mesmo que 3 vezes x, então vamos ficar com 3 vezes menos 2, menos 6. Agora eu vou substituir o x por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora eu substituir o x por 0, 3 vezes 0, 0. Substituir o x por 1, 3 vezes 1, 3. Substituir o x por 2, 3 vezes 2, 6. Observe que para ser uma função, você tem que encontrar uma única resposta lá no conjunto B. Então, esses números que nós encontramos, menos 6, menos 3, 0, 3 e 6, precisa obrigatoriamente estar no conjunto B. Se isso acontecer, então é uma função. Mas se aparecesse um número aqui que não estivesse no conjunto B, então não é uma função. Como todos esses números estão lá, então nós temos sim uma função. Já que é uma função, nós vamos para a próxima parte. Nós vamos desenhar o diagrama de flechas. Eu vou fazer o conjunto A, todos os números que aparecem lá, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Faço o conjunto B com todos os números que aparecem lá, menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0,
3, 6 e 7. E agora eu vou ligar. O 0 liga no menos 6, aliás, o menos 2 liga no menos 6, o menos 1 no menos 3, o 0 no 0, o 1 no 3 e o 2 no 6. Observe que o conjunto A não pode ficar sem resposta no conjunto B, para caracterizar uma função. Próximo exercício, número 6. Considere a função definida por f de x igual a menos x mais 2, de domínio menos 1, 0, 1 e 2. Letra A, represente f por uma tabela. Letra B, represente f por um diagrama de flechas. E letra C, represente f por um gráfico. Bom, nós temos aqui uma função. Essa função disse que o f de x vai ser igual a menos x mais 2. Então, se eu tenho que fazer uma tabela, eu vou fazer a primeira coluna, os valores de x. Ele disse que os valores de x são menos 1, 0, 1 e 2. Pessoal, o domínio é sempre os valores de x. Eu vou trocar na nossa função o x pelos valores. Então, eu vou repetir o menos 1, o menos da própria função, e o x eu vou trocar por menos 1. Mais 2. Menos vezes menos é mais. 1 mais 2, 3. O f de x vale 3. Agora, eu vou trocar o x por 0. 0 mais 2, 2. Agora, eu vou trocar o x por 1. Como tem um menos na frente, esse menos continua. Menos 1 mais 2, ou seja, 2 menos 1, 1. Agora, nós vamos trocar o x por 2. Como tem um menos na frente, repete. Menos 2 mais 2, 0. Então, na primeira coluna, nós temos o valor do domínio, e na terceira coluna, nós temos os valores da imagem. Na letra B, ele pede para desenhar o diagrama de flechas, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar no primeiro os valores de A, menos 1, 0, 1 e 2, e no B, nós vamos colocar os valores que nós encontramos. 3, 2, 1 e 0. E vamos ligar os valores. Na letra C, ele pede para você fazer um gráfico. Então, nós vamos fazer o plano cartesiano. Eixo das abscissas, eixo X, eixo das ordenadas, eixo Y, e você vai marcar os pontos. Quando o X vale menos 1, o Y vale 3. Então, você vai fazer um tracejado, aonde encontrar, você marca um pontinho. Quando o X vale 0, o Y tem que valer 2. Então, eu vou lá no Y e marco um pontinho do 2. Quando o x vale 1, o y também vale 1. Então, eu faço um tracejado dos dois, aonde eles se encontrarem, eu marco um pontinho. Quando o x vale 2, o y vale 0. Então, eu vou lá no x e marco nos dois. Eu tenho 4 pontinhos. Quando eu ligar esses 4 pontinhos, eu vou ter uma reta. Essa reta é que é o gráfico da função. F de x igual a menos x mais 2. Próximo exercício, número 7. Verifique quais relações abaixo representam uma função. Para as relações que a função determina o domínio, contradomínio e a imagem. Letra A. Bom, para ser um domínio, todos os valores do conjunto A precisa ter um correspondente com o conjunto B. Aqui na letra A, o 0, ele tem 3 correspondentes. Ele tem um correspondente com 2, com 3 e com 5. Então, não é uma função. Pensa o seguinte, o valor do domínio é como se fossem os produtos que eu tenho em um supermercado. O valor de imagem é os preços desse produto. Não tem como você ter um produto com 3 preços diferentes. Então, não é uma função. Letra B. No conjunto A, eu tenho menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Eu vou analisar sempre o primeiro conjunto. Observe que os elementos menos 4 e menos 2 não têm correspondente com o conjunto B. Então, ele também não é uma função.
Para ser uma função, eu preciso que todos os elementos de A possuam um correspondente com B. É como se eu fosse ao supermercado, então, os meus produtos são os primeiros valores, os valores de X, e eu tenho produtos lá que não têm valor. Isso também não existe. Letra C. Eu vou olhar o conjunto A, o menos 2 liga no 16, o menos 1 liga no 1, o 0 liga no 0, o 1 liga no 1 e o 2 liga no 16. Então, ele é uma função, sim, porque todos os valores de A têm um correspondente com B. Observe que aqui não importa se dois números diferentes têm o mesmo correspondente. Por exemplo, o menos 2 e o 2 corresponde com 16. Isso pode acontecer. Eu posso ir a um supermercado, comprar dois produtos diferentes e os dois ter o mesmo preço. Bom, se é uma função, quem é o domínio? Todos os números que você tem A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem é o contradomínio? Todos os valores de B, 0, 1, 4, 8 e 16. E quem é a imagem? Só os números que possuem seta com o conjunto A. Então, somente o 0, o 1 e o 16 é a imagem. Próximo, letra D. Eu vou olhar primeiro o conjunto A. Observe que todos os valores de A têm um único correspondente com B. Então, é uma função. Se ele é uma função, quem é o domínio? Os valores de A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem é o contradomínio? Todos os valores de B. Menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. E quem é a imagem? Só aqueles que têm correspondência com o conjunto A, ou seja, que tem uma setinha. Menos 6, menos 3, 3 e 6. Letra F. Eu tenho uma função porque todos os valores de A têm uma seta, ou seja, um correspondente com B. Quem é o domínio? 2, 3, 4 e 5, todos os valores de A. Quem é o contradomínio? Todos os valores de B. 0, 1, 2, 3 e 4. Quem é a imagem aqui? A imagem são os valores correspondentes. Então, é 0, 1, 2 e 3. Letra F. Eu tenho uma função, porque todos os valores de A têm um correspondente com o valor de F. Observe que o 2, o 5, o 10 e o 20, todos correspondem à mesma imagem, que é 0. Isso pode acontecer. Eu posso ir a um supermercado, ter vários produtos e todos terem o mesmo valor. Então, é uma função em que o domínio é os valores de A, 2, 5, 10 e 20. O contradomínio são os valores de B, 1, 0 e 2. E a imagem é apenas 0, porque é o único valor correspondente. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo as nossas atividades.